Um documentário sobre Britney Spears, um dos maiores fenômenos da música pop, acaba de estrear no Globoplay. A trajetória da cantora é marcada pelo sucesso, mas também por crises e disputas que a levaram a perder o direito de administrar a própria vida. Há mais de 12 anos, a Britney vive sob a tutela do pai e tenta recuperar na justiça parte da sua autonomia. Ela tem o apoio dos fãs, que agora se mobilizam para pedir liberdade para Britney. Um movimento que tomou a internet Britney Spears needs our help. E as ruas. Uma mulher rica, famosa, idolatrada, mas proibida de dar qualquer passo sem a autorização do pai ou dos advogados. O que os fãs pedem é: Dear Britney. Dear Britney. Dear Britney. Liberdade para Britney. From Kentwood, Louisiana, here is 10-year-old Britney Spears. Britney Spears nasceu numa pequena cidade da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Talentosa, despontou para o mundo aos 11 anos como apresentadora de um famoso programa infantil da TV americana. Aos 17, já era um fenômeno. Com apenas 18, a Britney liderava as paradas de sucesso, estampava capas de revista e lotava arenas. Para quem era adolescente nos anos 2000, a Britney parecia ser onipresente. Do dia pra noite, bum, eu fiquei famosa. É estranho. Com a fama vieram as perguntas inconvenientes. Todo mundo tá falando disso. De quê? Your breasts. Os seus seios. Meus seios. To many you are a contradiction. Para muitos você é uma contradição. Por um lado faz o tipo doce, virgem. Por outro você é uma provocadora sexy de calcinha. In underwear. Não é exatamente de calcinha. Quando a Britney e o Justin Timberlake, outro ídolo adolescente da época, anunciaram que estavam namorando, a pressão aumentou. Am I a virgin? Se eu sou virgem? Foi nessa época que ela começou a se libertar e ficar menos preocupada em agradar todo mundo. É mais ou menos o que acontece com todas nós mulheres, né? Em algum momento em nossas vidas, a gente para de querer agradar todo mundo. I want to introduce you guys to my friend Kevin. He's so cute. Aos 22 anos, Britney se casou com o dançarino Kevin Federline. Is where Britney Spears tied the knot Saturday night. E o romance virou um prato cheio para as revistas de fofoca e tabloides. Nessa época, Britney era um dos alvos favoritos dos paparazzi, os fotógrafos que seguem as celebridades. Uma foto mais íntima podia valer centenas de milhares de dólares. Eu nunca quis ser visto como um paparazzi. Eu queria ser um cineasta. Mas é difícil resistir quando você começa a ganhar dinheiro. No começo dava pra ver que ela gostava de ser seguida. Ela deixava a gente fotografar, acenava com a mão. Era muito amigável, um doce de menina. Quando ela teve um filho com Kevin, a coisa explodiu. Todo mundo queria um pedaço da Britney. E os tabloides pagavam muito dinheiro por isso. A Britney e o Kevin tiveram 2 filhos, mas logo se separaram. E começaram uma batalha pela guarda dos meninos. A cada passo, vinham os flashes. Foi um período de noitadas. Perseguição. Britney Spears. E rebeldia. Em fevereiro de 2007, no auge da disputa pela guarda dos filhos, a Britney teve uma noite de fúria. A cantora tentava visitar as crianças na casa do ex-marido, mas ele se recusou a recebê-la. Britney e a prima seguiram para uma lanchonete e os fotógrafos foram atrás. Daniel Ramos estava entre eles. Ela saiu do carro com o guarda-chuva e começou a bater na minha caminhonete.
Aquela noite não foi boa pra ela, mas acabou sendo boa pra gente, porque a gente ganhou muito dinheiro com aquelas fotos. Meses depois, Britney passou por uma breve internação numa clínica psiquiátrica e acabou perdendo a guarda dos filhos, sem direito à visita. Foi quando uma pessoa que andava distante resolveu se reaproximar. O pai, James Spears. Na justiça americana é muito comum a figura do tutor, alguém que assume o controle sobre as finanças e a vida de alguém considerado incapaz. Na maioria dos casos, um idoso ou dependente químico. Em 2008, o pai de Britney conseguiu a tutela integral da filha num tribunal da Califórnia. A Britney concordou com a decisão em troca do direito de ver os filhos, mas pediu que o tutor não fosse o pai dela, e sim um advogado do ramo, Adam Streisand. A justiça escolheu outro nome, a revelia da Britney, para, junto com o pai dela, cuidar de tudo. Casa, cartões de crédito, visitas, passeios e, claro, a agenda profissional. A Britney e o pai chegaram a estrelar um reality show na TV americana. No programa, as diferenças entre os dois vieram à tona. Quando conto a eles como me sinto, eles não me escutam. Só escutam o que eles querem, não prestam atenção no que eu digo. É muito ruim. Tô triste. Apesar de tudo, foi um período produtivo. Ladies and gentlemen, Britney Spears. Só num contrato para ser atração fixa num teatro em Las Vegas, a cantora faturava $1 milhão por semana. Até que vieram os primeiros sinais de uma nova crise. Em 2018, num evento para promover outra temporada de shows em Las Vegas, ainda maior que a anterior, Britney passou direto pelo palco onde faria uma apresentação e desapareceu dos holofotes. O sumiço despertou o alerta entre os fãs. Babs e Tess são apresentadoras de um podcast de um tema só: interpretar o que a cantora posta nas redes sociais. E na opinião das duas, Britney pedia socorro. Ela postava mensagens cifradas, por exemplo, a foto de um buraco numa pedra e a legenda: existe sempre uma saída. O que isso significa? Parece sombrio. Adoro o filme Frozen, porque uma das irmãs se isola num castelo simplesmente porque ela não aguenta mais. Até que a dupla do podcast recebeu uma mensagem anônima. A voz dizia que a Britney tinha sido internada involuntariamente numa clínica psiquiátrica. A Babs usou as redes sociais para disparar um apelo: Free Britney, ou Britney livre. A tutela não deveria servir para as pessoas lucrarem uma fortuna às custas de quem está apto a trabalhar. Era o que os fãs precisavam para começar uma campanha. A frase mobilizou pessoas nas ruas e nas redes sociais. Free Britney. Em uma entrevista a uma rádio, o irmão da cantora chegou a falar sobre o movimento. Não sei o que eles querem dizer. Talvez que ela tenha sido confinada contra a vontade dela. Alguma vez você viu algo que leve a crer que sua irmã foi isolada contra a vontade dela? Todo dia. O advogado que dividia as funções com o pai dela pediu demissão. E no ano passado, a Britney entrou na justiça pedindo que um banco assumisse o controle da vida financeira dela. Na primeira audiência, em novembro, o juiz indicou um banco, mas não retirou do pai a função de tutor. Em frente ao tribunal, os fãs do movimento Britney Livre comemoraram a vitória parcial da cantora. Mas a batalha não chegou ao fim. Em abril, haverá nova audiência para decidir o destino de Britney. Enquanto isso, ela, que agora é uma mulher de 39 anos, continua postando vídeos gravados em sua mansão em Los Angeles e, na opinião dos fãs, mandando mensagens cifradas. Estão vendo essa rosa? Linda, né? Mas olha só, é só sabão. Não é uma flor de verdade, é só sabão. Viu? Enganei vocês.
O documentário completo sobre a vida da Britney Spears está disponível no Globoplay com exclusividade no Brasil. E também no Globoplay ou no nosso site g1.com.br/fantástico, você ouve o nosso podcast dessa semana. O repórter Murilo Salviano conversou com o jornalista Braulio Lawrence e com o pesquisador Alain Mangabeira sobre a carreira conturbada da cantora. E já está no ar.